Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não é desde ontem Deus vem alimentando e nutrindo essa palavra. Eu falei mais cedo, não é, sobre prosperidade, e a palavra de hoje tem a ver com prosperar em meio à tempestade. E você vai perceber que o conceito de prosperar é muito mais amplo do que a gente ouve falar comumente. Como vencer, como prosperar, como permanecer em meio à tempestade. Nós estamos numa série que fala de coisas simples, do simples e do extraordinário. Como que a obediência no simples abre portas para que o extraordinário se estabeleça. E essa palavra tem a ver com isso. Eu quero te convidar, então, a abrir comigo Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 46. Lucas 6, 46. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo assim: Deus deseja que eu seja próspero, feliz e capaz de prevalecer em meio às dificuldades. Você crê nisso? Você conhece algum pai que deseja o mal para os seus filhos? Pode até conhecer, mas é muito raro. A Bíblia diz assim: se nós que somos maus sabemos e desejamos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais aquele que é pai que está nos céus. Então, hoje eu quero afirmar isso. Deus deseja que nós sejamos prósperos, que a gente consiga ir bem na nossa vida, que a gente consiga se desenvolver como pessoa, como família, como crente, como profissional, como testemunha do reino dele. É desejo de Deus e Ele torce pelo nosso crescimento. Ele nos leva a esse lugar, Ele nos incentiva a esse lugar. O Renove fala muito disso, o Renove fala de propósito, como que e quem vem ao Renove, participa do Renove, vê isso de maneira muito clara, como Deus nos acompanha por todas as fases da nossa vida, nos conduzindo para aquilo que Ele sonhou para nós. Porque os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são muito maiores do que a gente consegue imaginar. O sonho de Deus para a nossa vida é muito maior do que a gente consegue descrever. Mas a gente vive num mundo dominado pelo pecado. Dominado pelo pecado. Está circulando aí na internet um vídeo sobre a criação, uma encenação sobre a criação, quando as pessoas que estão debaixo do pecado vivem como fantoches, vivem como fantoches, dominados, aquém das suas possibilidades. E é isso mesmo. E quando nós somos escravos do pecado, nós estamos longe de viver aquilo para o qual fomos verdadeiramente chamados. Mas o fato de que Deus deseja que a nossa vida seja plena, seja próspera, seja realizada, e que a gente dê conta de resistir no dia mal, é verdade, não muda, permanece. E para isso a gente precisa guardar alguns princípios. A gente precisa observar alguns princípios que são simples, mas que abrem portas para o extraordinário. A primeira coisa é ser verdadeiro com você mesmo. Diga para o teu irmão assim: seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com você, por favor. Não minta para você, não. Seja honesto com você. Quem já se pegou sendo desonesto consigo mesmo? Já se pegou? Hein? Vou dar um exemplo. Você sobe na balança e está marcando 88 e você vê 85. Né?
hein? Você torce assim para ver de um ângulo diferente, para ver se dá jeito. Eu me lembro de uma vez, ainda garoto, que eu uso óculos desde os 3 anos de idade. Eu queria me livrar dos óculos. Quando eu entrei na adolescência, eu achei que o óculos era um estorvo. E eu queria parecer bonito, né? E tal. Então eu orei, fiz jejum para ficar livre do óculos. E aí fiquei sem usar o óculos uns dias e fui fazer o exame de vista e disse para o doutor, eu estou enxergando melhor. O senhor pode fazer o exame aí que o senhor vai ver. Não estava nada, irmãos. Era a minha vontade de parar de usar óculos que me fez dizer para mim mesmo e me enganar e achar que eu estava melhor. A gente faz isso. A gente faz isso muitas vezes. E Jesus tinha acabado de pregar o Sermão da Montanha. Se você virar a página da sua Bíblia para os capítulos anteriores, você vai observar Jesus ensinando várias coisas. Mas o fato é que Jesus olha à sua volta e ele percebe que há pessoas perto dele, próximas a ele, que acompanharam ele durante todo o transcurso dessa mensagem, mas que não estão sendo honestas consigo mesmos e nem com ele. E aí Jesus muda o discurso e dá uma palavra dura. Jesus diz assim, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu estou mandando para vocês? É interessante, esse grupo aqui é aquele mesmo grupo que está lá em Mateus 7, que Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando Jesus pergunta para as pessoas assim, o que adianta vocês estarem me chamando de Senhor se vocês não cumprem o que eu mando? Jesus estava se referindo a esse povo aqui que estava perto dele. Jesus não está mandando recado para terceiros, não. Jesus está falando para quem está à volta dele, pertinho dele. Como esse pessoal aqui que disse assim, curei em teu nome, expeli demônios em teu nome, preguei a tua palavra. Ou seja, são pessoas que criam a intimidade com o serviço do Senhor, mas não desenvolvem intimidade com o próprio Senhor. Pessoas que aprendem a coreografia espiritual daqueles que andam com o Senhor, aprendem a levantar as mãos, aprendem a dizer aleluia, aprendem a dizer glória a Deus, aprendem a dar uns pulinhos, e dependendo do contexto até sentem arrepios, mas que na verdade ainda não se abriram verdadeiramente para o senhorio de Cristo. Não se abriram verdadeiramente para o governo de Cristo. Eu não sei se você já se deu conta disso, de pessoas que estão próximas a Jesus, mas não se deixaram tocar por Jesus. A sua vida não foi modificada por Jesus ainda. O seu testemunho, a sua atitude, a sua fala, o seu coração permanecem no mesmo lugar. Ainda que a aparência, ainda que as vestes, ainda que o linguajar, ainda que os gestos falam de uma vida devota a Jesus, o coração está longe dele. E aí Jesus pergunta, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? A primeira pergunta, irmãos, que é simples, e que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, eu realmente me rendi a Jesus? Ele é Senhor da minha vida? Ou eu estou tentando fazer dele alguém que me socorre nas horas que eu preciso? Eu preciso ser honesto comigo e me perguntar, eu estou realmente submetido ao senhorio de Jesus? Como é que é a minha vida? Ela reflete Jesus ou no final da história, Jesus vai dizer assim, vai para longe de mim porque eu não te conheço. Sabe aquela pessoa que você olha para ela tantas vezes, você encontra, aqui em Petrópolis a gente enfrenta isso muito, né? Porque a cidade é pequena, a gente encontra todo mundo na avenida e de repente a gente olha uma pessoa em determinado lugar e a gente diz assim, eu conheço aquela pessoa. Mas você não conhece, é porque você já viu muitas vezes. Você já passou por isso aqui? Não. Já passou por isso? Você olha, bate o olho, você não conhece, mas você acha que é familiar, porque você pega o ônibus com aquela pessoa todo dia, você compra pão naquela padaria que ele trabalha, você vai na farmácia onde ele trabalha, você, sabe, ele está num lugar visível, e você olha e parece que é íntimo.
Às vezes eu vivo o inverso disso, pelo fato de, por exemplo, estar aqui visível, né, pregando. Às vezes eu encontro com pessoas que me conhecem com uma intimidade, que eu olho para elas e digo assim, quem é? Porque, de fato, elas me conhecem com intimidade, me ouvem, às vezes, já me ouviram uma, duas vezes, ou alguém que ouve pela internet, que assiste a gente pela internet, mas eu não tive o prazer ainda de me assentar com essa pessoa, de tomar uma xícara de café, de saber quem é essa pessoa, qual a história dela. Mas ai de mim se eu ignorar, porque, na verdade, para quem está aqui, e eu espero que continue assim, né, vocês me têm como alguém próximo, não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente acha que está próximo de Jesus, mas Ele não nos conhece. A gente assiste às coisas que Jesus faz. A gente participa dos milagres que Jesus realiza. Nós ouvimos a sua palavra, mas não o conhecemos e nem Ele nos conhece. Porque nós não nos demos a conhecer ainda. Porque a gente não abriu o coração ainda. E é claro que na caminhada da igreja, a gente aqui, falando da analogia que eu fiz, a gente encaminha para a célula, a gente encoraja você a participar de um grupo menor, exatamente para que a gente te conheça, porque a gente quer te conhecer. E aí você pode ficar tranquilo, a gente vai te conhecer, porque o seu discipulador vai trazer, vai promover você, vai fazer você crescer, vai fazer você desenvolver. E é assim, quando a gente abre o coração para ser conhecido e para conhecer, nós nos tornamos próximos e saímos dessa esfera de religiosidade. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou deixar de ser plateia e ser alguém que conhece Jesus, como o Ministério do Louvor cantou aqui? Eu quero conhecer Jesus, eu quero ser íntimo, eu quero viver essa verdade que a Giovana ministrou, que quando eu falo o nome de Jesus, que quando eu manifesto o nome de Jesus, coisas novas acontecem. O céu se manifesta sobre a minha vida. Será por que tem tanta gente falando de Jesus e nada acontece? Por que as pessoas diziam de Jesus assim, ele fala como quem tem autoridade? Porque tinha um povo que falava de Deus na época de Jesus e não tinha autoridade, porque era como bater em lata vazia, porque não era fruto de um relacionamento profundo com Deus. Eles falavam de Deus, mas não conheciam o Deus de quem falavam. E Jesus, quando vem, ele fala de um Deus que ele chama de Paizinho. Entende? A pergunta para nós hoje é: qual é o nível de intimidade que você tem desenvolvido com o Senhor? O Senhor te conhece? Você se deu a conhecer o Senhor? Ah, pastor, Deus sabe tudo. Beleza, mas Ele te conhece. Você deu a oportunidade a Ele de te conhecer? Você contou os seus segredos para Ele? Você contou as suas angústias para Ele? Você confessou os seus pecados para Ele? Ou será que a gente acha que Jesus vai ficar impressionado com a nossa religiosidade? Então, o primeiro princípio é ser honesto com a gente. Ser honesto com a gente. Há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, era muito comum pregadores que associavam, e não estava errado, foi uma tendência de um período, uma voz profética que se manifestou durante um período, a pregação do Evangelho era acompanhada do alerta do inferno. Não é? Quem é dessa época aqui? Quem é dessa época que os pregadores pregavam e diziam assim, arrepende, senão você vai para o inferno. Né? O mar de chamas e de enxofre está aguardando aqueles que não se arrependem. E a gente ficava ouvindo a pregação cheio de medo para ir para o inferno. Ah, meu Deus, se eu for hoje, será que eu estou preparado? Aí vinha a pergunta final. Se hoje o Senhor te chamar pelo nome, aonde você vai passar a eternidade? Quem lembra desse tipo de sermão aqui? Lembra? Para onde você vai passar? Eu era coordenador do Ministério de Evangelismo da igreja e tinha um folheto para evangelização de hospitais. Vou até pedir o Cristiano ver se ele acha a música aí, Cristiano. E a música dizia assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, é para ir no hospital falar para o moço que está lá. Como é que é? Aí o refrão dizia assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A música é linda, eu só acho que o folheto é que era inapropriado.
para o hospital, né? Você chegava lá, dava um empurrãozinho na pessoa, ó. Tu está morrendo, abre teus olhos, ou você aceita Jesus agora, ou você vai para o inferno. Eu me lembro de muitas vezes a gente motivado, quantas vezes os pregadores faziam apelo e eu dizia assim, e aí Jesus, como é que é? Tá tudo certo aí em cima, ou eu tô enrolado se o senhor me chamar agora? A nossa preocupação durante muito tempo teve focada em ir para o céu ou ir para o inferno. E não que a gente não deva se preocupar com isso, porque é verdade tudo que eu acabei de dizer aqui. Quem não entrega a sua vida ao Senhor da glória, assume o ônus de ter se rejeitado a graça e a salvação e vive com a falta dela. E viver com a falta da graça é inferno. Mas o que está sendo oferecido aqui hoje, a palavra profética que Deus tem nos dado é: Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar a você. Deus quer ser Senhor da sua vida. Deus quer se dar a conhecer. Ele te oferece a oportunidade de ser filho dele, de estar próximo a ele. E se eu quero isso, se eu desejo isso, eu preciso ter condições e coragem e fé para rejeitar o falso fundamento. Porque o texto vai dizer de dois fundamentos: da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. E o texto diz que a casa construída sobre a areia, acompanha comigo, versículo 49, mas o que não ouve e não pratica, o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É interessante que quando você olha duas casas, você não vê o alicerce. Você já parou para entrar aqui, quando você entra aqui na igreja, e diz assim, será como é que é o alicerce dessa igreja? Não é? Será que é confiável? Será? Onde está o projeto de cálculo dessa igreja? Para eu saber se eu posso assistir o culto, não é? No terceiro andar. Eu preciso saber, né? Especialmente quarta-feira, que isso aqui balança um tanto, né? Como é que eu faço? Às vezes a gente está lá embaixo e está assim, né? Não balança não, né? Mas assim, tem muito movimento aqui, né? Será que aguenta? Ninguém faz isso. Você olha para duas casas e você não vê alicerce. Sabe o que revela alicerce? As tempestades. Fala com o teu irmão assim: as tempestades revelam o teu alicerce. Então é possível ter cara de crente, atitude de crente, linguajar de crente, oração de crente, mas não ser nada de crente, ser só um querente. São pessoas que constroem a sua vida sobre o fundamento errado. É uma mistura de um fundamento humanista com religiosidade, que está muito presente aí nos nossos dias. Porque essa coisa que a gente chama o pessoal chama de pós-modernidade, de modernidade, que diz que abolir a religião, é mentira, porque não existe povo mais religioso do que o povo pós-moderno. Só mudou os signos, só mudou os símbolos. Não é? Há uma rejeição da religião primitiva, tida como primitiva, que é o cristianismo, e há uma adoção de um pluralismo de religiões aí. As pessoas são tão religiosas ou mais religiosas do que na época da Idade Média. Só que há um conceito humanista, não é? Do homem no centro das coisas. Nesse fundamento, o ser humano e a sua vontade são o que realmente importa. Eu quero fazer isso. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu desejo fazer isso. Eu gostei do culto hoje. O culto hoje estava legal, maneiro, gostei. Hoje eu não gostei. Né? Hoje não bateu comigo assim, sabe? Eu achei que aquela menina que cantou, poxa, eu preferi o rapazinho que cantava antes dela, e tal. Não, olha. Ou então o inverso disso, né? É bom quando ela canta, é bom quando... Não, eu, na verdade, queria que o pastor Guto pregasse. Agora que ele está de óculos, então, que ele está vendo tudo, vocês não viram o pastor Guto ainda, né? Ele está de óculos, que nem eu e o pastor Hélio agora. Está todo mundo agora de óculos, né? Está todo mundo vendo tudo. Não, a gente começa a moldar a nossa religiosidade com o nosso sabor, com o nosso gosto, com o nosso apetite.
E aí, se a religiosidade, se a espiritualidade é para me atender, então eu justifico meus pecados, eu racionalizo meus pecados, eu começo a dizer assim, não tem nada a ver não, Deus sabe do meu coração, eu estou aqui, né? Eu vivo a vida que eu quiser, porque não tem disso, mas Deus, a hora que eu sou uma pessoa temente a Deus, você sabe disso, né? Eu sou uma pessoa temente a Deus. Olha, de vez em quando eu até entrego meu dízimo, assim, umas 2, 3 vezes no ano, mas eu sou uma pessoa, ajudo na igreja, quando preciso eu ajudo. Quem falou que eu não ajudo? Né? Eu gosto de tomar minha cervejinha, sabe, de ir numa balada, eu gosto sabe, ninguém tem nada com isso. Quem tem alguma coisa com isso? Né? Quem sabe do meu coração sou eu e Deus. E vai para o inferno com essa conversa fiada. É o pressuposto, é o fundamento pautado em mim mesmo. Onde a religião é apenas um crivo da vida que eu quero ter. Entendeu? É apenas um selo. A religião serve apenas para apaziguar meu coração. Vive uma vida miserável, de mau testemunho. As pessoas olham e não são inspiradas a conhecer Jesus. Era melhor que nem dissesse que é crente. Era melhor que fosse assim, agente secreto mesmo, daqueles escondidos, que não fala para ninguém. Que viesse para cá assim de capuz coberto, que ninguém visse. Porque tem uma vida lá fora que mais repele do que atrai pessoas a Cristo. São pessoas que estão sob o fundamento humanista, da sua vontade, do seu eu, do seu ego. E não é para ter raiva, é para ter misericórdia. Mas se continuarem se enganando, vão sim perdendo cada dia mais de vista a visão do Senhor. Tem uma vida de contraditória, tem uma vida de desobediência e acha que por estar aqui dentro do templo vai ser livre da condenação. Cada um colhe o que plantou, cada um vai colher o que está semeando. Não tem choro, não tem reza, não tem vela acesa, não tem nada que resolva isso. A lei da semeadura, ela é igual para todo mundo. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai revelar a natureza do nosso fundamento. Porque ninguém está livre de tempestade. Fala com o teu irmão, ninguém. Fala, ninguém. Nem você, nem eu. Estamos livres de tempestades. Quem já passou por tempestade aqui? Quem já passou? Eu também já. Ninguém está livre de tempestade. Só que é uma advertência muito séria para quem ousa se tornar e viver debaixo do fundamento errado. Jesus dá uma palavra muito séria para os fariseus e dizem que ai daqueles que fizeram tropeçar uns pequeninos. Que era melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse. Ninguém vai se atirar, é melhor se arrepender. Mas a Bíblia diz que o peso para quem fica na porta e não deixa os outros entrar é muito maior o rigor que houve sobre Sodoma e Gomorra. Entende, queridos? A gente viu aí recentemente, ficou público, situações de pessoas que se declaravam médicos e não eram médicos. E faziam procedimentos médicos mais baratos. E teve gente que se rendeu a esse tipo de situação e morreu. O pecado gera morte, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Você pode falar isso para o teu irmão? Mais cedo ou mais tarde, fala para ele. A conta vem. Né? E às vezes o cobrador é o capeta. Que chega com a conta na mão, exigindo de você aquilo que você não pode pagar. Então eu preciso rejeitar esse falso fundamento. Cristianismo nunca teve a ver com a minha vontade, com o meu desejo, com o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. O culto não é para você. Sabe?
O culto não é para mim. Ele precisa falar uma linguagem que faça sentido para mim, isso é verdade. Mas ele não é para mim. A igreja, ela funciona para ajudar as pessoas a saírem do pecado, a mudar de vida. Não é para ficar dando tapinha nas costas, dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Então, se você é a igreja e está vendo alguém pecar perto de você, em nome de Jesus, abre essa tua boca e denuncie o pecado do teu irmão, para que você também não seja responsável pelo pecado dele. Sabe, irmãos, a gente acha que cuidar das pessoas é ficar dando tapinha nas costas delas, é ficar protegendo ela, é melhor assim do que no mundo. Não, mentira, se você não exortar, se você não denunciar, se você não apontar o erro e dizer assim, vem para cá que eu cuido de você, ela vai para o inferno achando que estava fazendo bem. Porque tem gente que peca conscientemente, mas tem gente que peca sem saber, sem se dar conta que está indo para o caminho mau. Agora, se você falou, se você exortou, se você chamou para o arrependimento e não houve, você está livre do sangue dessa pessoa. Ela é réu de si mesma. Mas se você sabe, se você tem conhecimento, e você se furta a denunciar o pecado na vida do teu irmão, você é responsável pela morte dele. Fala com o teu irmão assim, é melhor denunciar. Fala para ele. É melhor. Porque quem ama essa vida é exigente. Jesus tem um amor exigente por você. Você sabia disso? Jesus tem um amor exigente para você. E é bobagem achar que amor é tapinha nas costas. Amor é coragem para abraçar, mas para exortar também. Amor é coragem para dizer assim, sai dessa vida, senão você vai parar no inferno. Você vai destruir a sua família, você vai destruir a sua casa, você vai destruir todo mundo que está à sua volta. Então eu preciso rejeitar o falso fundamento e assumir o verdadeiro fundamento. Como é que é isso? Nós estamos falando sobre prosperar em meio à tempestade. Quem prospera em meio à dificuldade é de fato um crente. Se você acompanhar comigo, o versículo 47 diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, escavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Olha aqui, a vida de quem é fiel também tem tempestade, também tem luta, também tem tribulação. Em nenhum momento na Bíblia Deus prometeu que ia nos tirar da tribulação. Não, Deus prometeu que ia livrar-nos do mal. Deus prometeu que ia nos dar força diante da tribulação. Como os amigos de Daniel, que dizem assim, rei, fica o senhor sabendo que se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser, nós seremos consumidos pela fornalha. Mas sabe, rei, nós não vamos desobedecer ao Senhor, porque Ele está conosco, seja qual for a situação. Então, quem vence na tribulação é quem crê na palavra, aceitou a palavra e se submete a ela. Tem gente que tem uma leitura seletiva da palavra. Vocês já viram? É crente que faz leitura no método dedutivo. Vocês já ouviram falar do método dedutivo de leitura da Bíblia? Né? Aí, hoje é no celular, né? No celular, vai passando, aí bate o dedo e vai ler assim. Aí lê, não, isso aqui é para fulano de tal. Se fulano lesse isso. Mas deixa eu pegar outro texto aqui. Vai, e aí acha. Né? E aí só fica com os textos das promessas. Só fica com texto de promessa. Vou alargar a tua tenda, vou colocar um anzol no nariz do seu inimigo, e vou levar você em triunfo, e por aí vai, e tal, né? Mas quando diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, diz assim, se minha sogra soubesse disso. Não é? A gente lê a palavra e faz uma seleção dela. Toda vez que eu prego aqui, Deus pregou para mim primeiro. Todas as vezes que eu ministro aqui, Deus ministrou para mim primeiro.
Por exemplo, essa palavra eu recebi num confronto de uma leitura que eu estou fazendo, onde o escritor do livro disse assim: ai dos pregadores que não alertam o povo do pecado e da força do pecado. E eu recebi aquilo com a palavra de Deus na minha vida, e já tem algum tempo que eu tenho batido nessa tecla aqui. Quando eu me dou conta de que tem gente, às vezes, chegando na vida da igreja que não entendeu que para caminhar com Jesus precisa deixar o pecado e arrepender dos pecados. Eu chamo para mim e digo assim: será que eu estou deixando de anunciar o Evangelho na integridade? Será que eu estou aliviando o Evangelho de Jesus e fazendo dele uma água com açúcar, que não pode até trazer uma calmaria, mas não muda a vida das pessoas? Eu me cobro primeiro, me pergunto primeiro, então eu estou sendo confrontado primeiro. Porque ou você crê na integralidade do Evangelho, querido, ou você crê na totalidade do Evangelho, ou você não vai usufruir dos benefícios que estão reservados nele para você. E quando eu creio na palavra, a primeira coisa que ela gera no meu coração é arrependimento, é quebrantamento. É impossível dizer que crê na palavra de Deus e não ser levado por ele a uma posição de quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. Quem esconde seus pecados não se abriu verdadeiramente à palavra. Quem racionaliza seus pecados ainda não abdicou dos mesmos. Quem finge não ouvir e endurece o coração, engana a si mesmo e rejeita a oportunidade da mudança. Sabe, quando eu sou exposto à palavra, eu não fico com remorso, eu não fico culpado, não. Porque a palavra é uma palavra amorosa, que me envolve. É Deus dizendo assim: filho querido, deixa essa vida, porque eu quero tratar com você. Filho querido, deixa, vem para cá, porque eu vou cuidar de você. E aí nós somos convencidos desse amor, e por causa desse amor, eu digo: Deus, mas olha aqui a minha vida, ó Senhor, tem isso aqui. Senhor, olha aqui a minha vida, tem isso aqui. Senhor, olha aqui meu coração. Como Isaías diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que é isso? Eu falo muita besteira. Sabe, Senhor, eu estou aqui no teu altar, mas eu sou um cara boca suja. É isso que Isaías falou. Eu habito num povo, no meio de um povo de boca suja. Como é que eu vou falar da tua palavra se minha boca está suja? E Deus vai lá e pega com a brasa e toca nos lábios dele. Porque Deus tem um remédio para os nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pecado não é problema para Deus, pecado é problema para mim e para você. Então, quando eu exponho os meus pecados, quando eu confesso os meus pecados, quando eu me arrependo deles, Deus tem remédio. Deus tem cura para mim, eu não preciso me esconder de Deus. Na verdade, a Bíblia diz assim: confessai as vossas faltas uns aos outros para seres curados. Deus levanta pessoas perto de mim que já passou pela mesma situação que eu, e eu abro, Deus me mostra essas pessoas, eu abro meu coração, eu confesso meu pecado, e meu irmão que já venceu aquilo diz assim: eu passei por isso, mas olha, eu venci assim, assim e assim assado, eu vou orar com você, eu vou te acompanhar nisso, eu vou te ajudar nisso, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas enquanto eu calo meus pecados, eu estou me recusando à graça de Deus sobre a minha vida. E o pior, você não sabe. Todo mundo sabe quando a gente está escondendo. A gente só engana a gente. Porque Deus a gente não engana. Às vezes engana pai e mãe. Mas mais ou menos, porque pai e mãe têm um discernimento. Ele pode não saber o que é, mas sente o cheiro. E à nossa volta as pessoas vão vendo que as coisas não tão coerentes. Você já viu uma pessoa mentir? Está claro que ela está mentindo. E ela acha que está dizendo a verdade mais profunda. Mas todo mundo, ela não convence ninguém. Quando a gente oculta o pecado é assim. As pessoas sabem que a gente está mentindo. Mas às vezes por serem educadas com a gente, elas nos deixam viver com as nossas mentiras. Por isso que o arrependimento e a confissão é bênção, porque abre porta para a cura.
Depois do arrependimento, da confissão, vem a conversão. Só se converte de fato aquele que descobre que todo fundamento que não é Cristo é falso. Portanto, incapaz de sustentar a nossa vida. A gente se converte quando a gente se convence de que Jesus é tudo que a gente precisa. E a ministração do louvor hoje foi toda nessa direção. Jesus é tudo que a gente precisa. Aí eu me converto. Porque eu olho para Jesus e eu vejo nele tudo que eu preciso. Eu não preciso de nada fora de Jesus. Não preciso de nada, eu preciso de Jesus. Sabe uma analogia disso? É quando você viaja, seja para um acampamento, seja para um lugar bonito, um lugar diferente, e aí aquela coisa, agora eu vou para um lugar diferente, e aí você fica um dia, você fica 2 dias, você fica 3 dias, quando dá o 3º dia, você diz assim, eu estou com saudade da minha casa. Alguém já viveu essa experiência aqui? Não. Não é? A maioria não. Estou com saudade da minha casa. E aí quando você chega na sua casa, você deita na sua cama, você sente o cheiro da tua baba no teu travesseiro. Você diz assim, isso era tudo que eu estava precisando. Mal comparado, Jesus é esse lugar íntimo. Esse lugar que eu chego e me sinto seguro. Que eu chego e me acho. Sabe? Diz assim, aqui eu sou eu de verdade. Não é? Sabe quando você está num lugar que você não consegue pertencer àquele lugar? Que aquele lugar ou é grosseiro demais para você, ou é sofisticado demais para você. Você diz assim, não aguento mais isso. Eu quero meu lugar. Jesus é o nosso lugar. E quando a gente acha Jesus, a gente não precisa de nenhum outro lugar. Ele é o fundamento. E aí, irmãos, quando a gente não tem essa experiência de conversão e de arrependimento de pecados, a gente tenta estar em Jesus pelas nossas forças. E não dá certo. Não prospera. Porque sem conversão não tem como viver isso. E aí diz assim, pastor, eu estou tentando obedecer. Eu estou tentando permanecer na presença de Jesus. Você nunca esteve lá. Porque não precisa tentar estar na presença de Jesus. A presença de Jesus é um negócio maravilhoso. Ninguém tenta estar na presença de Jesus. Não é? Dizer que eu tento estar na presença de Jesus é como dizer assim, eu tento comer uma coisa muito gostosa. Não é? Eu estou tentando saborear esse brigadeiro aqui. Essa picanha suculenta. Estou tentando, que nada. Se você gosta, você chega e come. Então, se você descobre Jesus, você chega e se deleita nele. Você ainda está tentando, é porque talvez você está tentando outra coisa. Você está tentando estar na presença de Jesus, arrastando com você a velha vida. E aí não tem jeito, você nem entra. Nem entra. E acha que está fazendo um esforço religioso de estar na presença de Jesus. Não, porque Jesus é uma porta estreita, o caminho é estreito, não dá para levar a vida velha. Ou você renuncia à vida velha e vive o novo com Jesus, ou você nem entra. Por mais religião que você possa produzir, você nunca vai viver Jesus se não deixar a velha vida para trás. Então precisa de conversão, precisa de uma entrega, de uma renúncia do pecado e assumir uma vida de completa devoção a Ele. Ele é tudo que sempre procuramos. Ah, Jesus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor é o ar que eu respiro, o Senhor é a água que eu bebo, é o pão que eu como, o Senhor é a minha vida. Aí, queridos, nós edificamos uma casa sobre Jesus. A nossa vida passa a ser uma casa. A Bíblia diz, Pedro diz assim, edifício de Deus sois vós. E nenhuma casa vai além dos seus alicerces. Nenhuma casa vai além do seu alicerce. Nenhuma casa será tão alta se o seu alicerce não for profundo. Nenhuma casa será ampla se o seu alicerce também não for amplo.
E quando o seu alicerce é Jesus, não há limites para o seu crescimento. Quando o seu alicerce é Jesus, não há limites para o seu crescimento, porque Ele é dono de toda a terra. E aí você cresce, e você cresce, e você cresce, e vem o vento, e vem a tempestade, e você continua crescendo, porque Jesus é o seu fundamento. E vem o dia mau, vem a perseguição, vem a afronta, vem a escassez, mas você está firme, porque a sua vida está fundamentada em Jesus. Prosperidade em meio à tribulação, irmãos, é só para quem colocou a sua vida sobre Jesus. Porque se não tiver Jesus, vai fracassar. Se não tiver Jesus, não vai dar conta. A água vai vir, o rio vai vir, a tempestade vai vir e o fundamento vai ficar exposto. É simples assim. Simples e extraordinário. Eu me lembro de uma irmãzinha muito querida que me acompanhou durante um tempo essencial na minha vida. Tinham duas, na verdade. Eu sou do interior e no interior a gente, pelo menos na minha época, a gente ainda tinha muito apreço pelos idosos, pelas histórias dos idosos. Então eu tive muitos idosos à minha volta, me contando histórias. Eu tinha prazer, me lembro de alguns que eu poderia citar. Todos já foram recolhidos. Seu Manel, né, o seu Manel era um nordestino, pai de uma tia minha, que tinha uma paciência tremenda comigo, contava histórias, era um nordestino, acho que ele era um pernambucano, paraibano, grande, assim, da roça mesmo. Me deu o meu primeiro canivete, foi o seu Manuel que me deu. Me lembro da avó, da irmã Maria Constantino, querida de Deus também, né, viveu uma vida inteira consagrada ao Senhor, nunca se casou, nunca teve filhos, mas o que aquela mulher ganhou de gente para Jesus, o que aquela mulher foi instrumento de Deus para a cura, para a libertação de pessoas. A irmã Maria Constantino discipulou meu pai, né, e ela tinha na igreja um círculo de oração de mulheres nas quartas-feiras, mas como ela viu o potencial no meu pai, ela colocou meu pai no círculo das mulheres mesmo. E como o nome dele era Valdete, chegou um momento que ela colocou ele como presidente do Círculo de Mulheres de Oração. E aí chegava a carta para ele, a senhora Valdete, mas era seu Valdete. Foi com ela que ele aprendeu a orar, a expelir demônios, a orar na unção do Espírito. Foi com a irmã Maria Constantino. Mas me lembro da avó Idalina. A avó Idalina era mineira mesmo, dali da nossa cidade, Teoflotone. E os teoflotonenses que ouviram vão lembrar dela. Analfabeta, nunca aprendeu a ler, mas de uma serenidade, de uma firmeza com Deus, de uma firmeza profunda com Deus. Orou muito pela minha vida. E ela disse, eu ainda vou ver o meu pastorzinho. Ela dizia assim, queria me ver pastor, e me viu pastor, pela misericórdia de Deus. Todas as vezes que eu tirava férias, eu ia lá pedir bênção à avó Idalina. Mas eu me lembro de um momento difícil que a nossa igreja viveu ali em Teoflotone, que por divergências de divisão da igreja, a igreja passou por um racha, por uma divisão. E eu me lembro que eu fui à casa da avó Idalina e falei assim, e aí, mãe da avó Idalina, como é que é a senhora? E ela me deu uma resposta muito simples, que não quero com isso fazer juízo de ninguém, de quem foi, de quem ficou, mas ela disse assim, meu filho, eu me decidi por Jesus e eu só saio daqui morta. Parece bobagem. A avó Idalina não tinha nem noção de tudo que estava acontecendo na igreja naquela época. Mas o que ela quis transmitir para mim, como discípulo dela, é que a fé dela e a decisão dela por Cristo estava acima de qualquer divergência que pudesse haver dentro da igreja, porque essas coisas sempre existiram. A fé dela e a decisão dela por Jesus estava sólida e firme, como sempre.
o vento que a igreja estava passando não era capaz de mexer com a decisão e com a escolha de vida que ela tinha feito. E outros como ela, idosos, que eu fui conversar, me disseram essa mesma coisa. Eu vejo tanta gente indo e vindo, tomando decisões, fazendo acordos que Deus não aprovou, assumindo para si brechas na sua vida que vão acabar por destruir a vida, vão acabar por gerar tristeza, angústia e dor, porque o fundamento não está firme, porque a escolha não está firme. Hoje, irmãos, o Senhor está nos perguntando assim: a quem nós servimos? Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, se de fato Ele não reinar sobre nós. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se a nossa vida espiritual estiver baseada na nossa vontade, no que eu quero, no que eu desejo, no que eu penso, no que eu acho. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que tenham em Jesus o firme fundamento da sua fé. Que tenham em Jesus a largura, a profundidade, poder para vencer o mal e para permanecer no dia da angústia. Eu não sei se eu consegui comunicar para você o que Deus colocou no meu coração, eu espero que sim. Mas se até agora eu rodei e você não entendeu, eu quero te dizer de maneira muito simples: ou Jesus é tudo para você, ou Ele não será nada na sua vida. É simples assim. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fique em pé. E eu queria te convidar a ser honesto com você nesse momento. Queria te convidar a fazer uma análise do seu coração. A perguntar para si mesmo: meu Deus, como está a minha vida? Como está meu coração? Eu, de fato, tenho servido ao Senhor, ou eu tenho tentado, usado a fé e a religião como muleta, como amparo na hora da angústia, mas ainda não me rendi ao Senhor verdadeiramente. Qual é a tua realidade? Essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite de tomar uma decisão, de mudar de vida. E eu quero te dizer que, às vezes, essa palavra pode parecer que ela é para os adolescentes, para os jovens da igreja. Mas Jesus disse isso para Nicodemos, um mestre da lei. Um homem maduro. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, você se importa de nascer de novo? Você se importa de começar tudo de novo? Há poucos dias eu ouvi um irmão querido dizer para mim assim: pastor, agora eu entendi que Jesus está acessível. Eu vivi muitos anos sem me dar conta disso, que eu podia me relacionar com Jesus. Eu vivi muitos anos na igreja sem me dar conta disso. Agora eu entendi, pastor. Eu posso ser amigo de Jesus. Eu posso ser íntimo dele. Talvez você tenha servido a Jesus de forma religiosa. Está próximo. Vê ele fazendo, operando. Mas ele não te conhece no sentido de que você não se abriu para ele ainda. E nem você o conhece porque você também não quis se abrir ao que ele tem para revelar. Talvez está na hora da gente baixar a nossa reserva, baixar a nossa guarda e dizer: eu quero mesmo conhecer Jesus. Eu quero mesmo me render diante de Jesus. Eu quero mesmo colocar minha vida, confessar o meu pecado, trazer à tona aquilo que eu sei que desagrada o coração de Deus e que faz mal para mim. E eu quero, Jesus, de fato, fazer do Senhor o meu fundamento.
Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra está sobre nós. E ela é poderosa para fazer o impossível. Então, Paizinho, em nome de Jesus, convence-nos, Espírito Santo, a dar o passo que é necessário. Em nome de Jesus. Eu comecei o sermão dizendo que eu ia falar sobre prosperar em meio à tempestade. Mas foi muito mais do que isso. Mas talvez esse seja o seu começo. Talvez você venha aqui ao altar porque você precisa prosperar e você não está vendo nada dar certo na sua vida. Mas talvez você já tenha clareza para entender que não está dando certo porque você ainda não fez de Jesus seu fundamento. Apesar de talvez você já até ser membro dessa igreja. Talvez um dia você já até levantou a sua mão e disse assim: eu aceito Jesus. Mas foi só da boca para fora. O coração não entregou-se a Jesus ainda. Talvez você já se entregou a Jesus de verdade. Mas foi raso. Você quer aprofundar nisso. Você quer de fato largar tudo para trás e fazer de Jesus seu fundamento. Então, se alguém deseja isso aqui hoje, eu queria que em nome de Jesus você saísse do seu lugar. Se você quer fazer de Jesus o seu fundamento, saia do seu lugar e venha aqui à frente e diga: eu quero Jesus. Venha e traga o seu coração. Traga também os seus pecados para colocar no altar do Senhor. Mas venha, não rejeite a oportunidade que é dada para você hoje. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem colocar seu coração diante de Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir e dizer assim: eu quero Jesus, eu quero essa vida nova na tua presença. Pode vir, venha em nome de Jesus. Há outras pessoas que precisam vir aqui. Eu quero estar com vestimentas de glória. Você tem lutado contra o pecado, mas você não tem que lutar contra o pecado. Você tem que entregar ele para Deus. Então, se você quer entregar os seus pecados no altar do Senhor, venha ao altar em nome de Jesus. Se você quer deixar coisas que hoje te oprimem na presença de Deus, venha ao altar em nome de Jesus. Venha declarar: Senhor, me rendo aos teus pés. Eu queria que líderes de célula, o ministério de intercessão, viesse se colocar junto com esses irmãos aqui. Venha em nome de Jesus, se coloque na presença de Deus. Se coloque com Ele, deixe que Ele enche o seu coração. Querido, não perca a oportunidade. Você pode ficar livre desse peso. Você pode ficar livre dessa situação que te oprime hoje. Sai do seu lugar, venha aqui ao altar. Venha deixar tudo que te afasta do plano de Deus. E o que te afasta nem sempre é uma coisa imoral. Às vezes é um medo, às vezes é uma timidez, às vezes é um constrangimento, às vezes é uma falta de perdão. Eu não sei o que é que te oprime, mas você hoje é convidado a deixar. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Para encontrar contigo e ser outra vez achado em teu coração. Vamos cantar essa canção, igreja. Vamos declarar. Para ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Você que quer mais de Jesus também pode vir. Você que quer mais intimidade com Jesus também pode vir. Venha, venha, venha em nome de Jesus. Declare: Senhor, eu quero mais intimidade. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero me abrir mais ao Senhor. Eu quero me abrir mais ao Senhor. Eu quero rasgar o meu coração ao teu altar. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam
Ah, Senhor, hoje nós ouvimos a Tua voz. Nós ouvimos a Tua voz. E nós não queremos ser achados entre aqueles que dizem Senhor, Senhor, entre aqueles que trabalham para o Senhor, mas não te conhecem, não te conhecem, vivem sustentados por um fundamento falso. Não, Deus, nós não queremos isso. Nós não nos conformamos com essa religiosidade falsa, mentirosa. Nós sabemos quem somos, nós conhecemos a nossa natureza, sabemos que somos pecadores. A nossa carne é corrupta, mas nós não somos mais governados por ela. Nós deixamos no teu altar hoje todas as nossas mazelas, todo o nosso pecado, toda a nossa promiscuidade, toda mentira, toda vaidade, toda arrogância, todo mal, todo dolo, todo rancor, toda amargura, toda maldade, nós deixamos no teu altar. Deus, nós rasgamos o nosso coração diante da tua presença. Nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão e declaramos: tem misericórdia de nós. Lava-nos com teu sangue, lava-nos e seremos limpos. Lava-nos e seremos limpos, Senhor. Purifica-nos, sara-nos e sararemos em nome de Jesus. Toca no nosso caráter, toca na nossa índole, toca nas nossas prioridades, toca naquilo que é tesouro para a nossa vida e nos converte a Ti. Leva-nos ao lugar da adoração. Ah, Senhor, nós nos arrependemos de todo pecado e nós confessamos publicamente os nossos pecados pessoais e os pecados da igreja. Nós te pedimos perdão quando fazemos tropeçar um irmão. Nós te pedimos perdão quando somos coniventes com o pecado do outro. Nós te pedimos perdão quando não denunciamos o pecado na vida do irmão e deixamos que ele vá a passos largos para o inferno. Meu Deus, nós te pedimos perdão quando zombamos do nome de Jesus, pecando conscientemente, escolhendo o mal, sabendo que é mal. Nós confessamos esse pecado, nós confessamos e nos arrependemos tanto, Senhor. Nos arrependemos tanto, Senhor, de fecharmos os olhos à dor dos perdidos. Nos arrependemos tanto, Senhor, de vivermos uma vida em torno de nós mesmos, das nossas amenidades, das nossas vaidades, dos nossos desejos e da nossa vontade. Ah, Deus, livra-nos de nós mesmos, livra-nos dessa doença, dessa enfermidade e leva-nos a este lugar onde o Senhor é tudo em todos. Leva-nos a este lugar, Jesus, onde a Tua presença é suficiente para nós, onde a manifestação da Tua glória é tudo que desejamos. Ah, Senhor, leva-nos a este lugar, Pai, onde a Tua presença preenche todas as faltas. Meu Deus, nessa noite nós te assumimos, Jesus, como o verdadeiro fundamento para a nossa vida. Nós te assumimos, Jesus, como o verdadeiro fundamento para nós. Ah, Senhor, tudo que nós precisamos é o Senhor. Por isso nós te clamamos: governe sobre nós, Senhor. Governe sobre nós. Governe sobre a nossa vida. Governe sobre os nossos recursos, sobre o nosso tempo, sobre a nossa vontade. Governe, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. E manifesta na nossa vida força para resistir o dia mal. Nós queremos ser prósperos em meio às tempestades. Prósperos em meio às tempestades. Porque temos Jesus como fundamento da nossa vida. Em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Declare comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu cancelo toda aliança com o pecado. Eu renuncio o falso fundamento. E eu declaro Jesus
que eu quero viver para o Senhor, em nome do Senhor, submetido à tua palavra e ao teu governo. Reina sobre a minha vida, Jesus. Governe sobre o meu coração, em nome de Jesus.